Olá, eu sou o João, moro em Queimados, na Baixada Fluminense do Rio, e vivo um caos quando eu falo de transporte público. Isso porque eu trabalho na Central do Rio, na Presidente Vargas, e em teoria, eu tenho três tipos de transportes que podem me levar até lá. O primeiro é o trem. O trem deveria fazer o trajeto dele de 1h20 no máximo, de Queimados até a Central. Entretanto, os atrasos deles, que são bastante recorrentes da Supervia, faz com que o trajeto vire um trajeto de 2h30 de Queimados para a Central do Brasil. Um trajeto que deveria demorar 1h20 no máximo. E é o que eles anunciam. Comumente nas redes sociais eles anunciam esse tempo, sendo que é um mito, uma utopia que a gente vive. Além desse atraso enorme, também os trens vêm bastante cheios, ou seja, às vezes o trem chega e a gente não consegue nem entrar, de tão abarrotado que ele está. Isso ainda mais quando a gente fala de horário de pico, que é 6 da manhã, 6, 5 da manhã e às 6 da tarde, que é o retorno, é, é bizarro o quão cheio fica aquela situação. Aí, como um transporte alternativo, a gente tem a van, que seria uma ótima alternativa pra gente, se ela não custasse R$ 12,55. Ela, a van, quando a gente pega ela aqui, ela nos leva até a central mesmo, onde o trem comumente deixa, e só que por R$ 12,55. Não é um preço acessível, ainda mais levando em conta que quem está indo para lá normalmente são pessoas que utilizam o Rio Card, no meu caso. E ele cobra, por meu Rio Card não ser um bilhete único, ele cobra os R$ 12,55. Mas ele leva um tempo mais considerável para a Central do Brasil. Apesar do trânsito às vezes ser bastante pesado, ele ainda consegue ser um pouquinho mais útil, porém mais caro, bem mais caro do que o trem. O trem está custando R$ 5,00, a van R$ 12,55. Aí, terceira via, vem um ônibus, que é mais em conta, que se eu não me engano hoje está R$ 8,55. Só que os assaltos são bastante recorrentes. Eu nunca gostei de pegar um ônibus porque minha mãe já foi atrasada, desculpa. Minha mãe já foi assaltada 3 vezes dentro do ônibus no retorno para casa. Então é algo que a gente já fica meio assim de querer pegar o transporte, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser assaltado. Diferente da van, que ela não para qualquer um, a van ela é direta e até hoje eu nunca fui assaltado, porque às vezes eu uso ela como um transporte alternativo. O ônibus tem essa situação bastante problemática. Teve uma vez, foi no início da semana passada, que os trens simplesmente pararam de funcionar. O ramal Japeri e o ramal Santa Cruz não estavam mais funcionando em decorrência de um incêndio ou uma manifestação que estava ocorrendo nas proximidades da Vila Militar Deodoro. Então, por conta disso, além do trem ter parado de funcionar completamente, os pontos das vans estavam lotados. Tinham mais de 70 pessoas na minha frente para conseguir pegar o transporte público e ir para o trabalho. E é uma situação bastante triste, porque se a gente for levar em conta que se para ir ao trabalho tá sendo tão difícil assim, imagina pra gente ter acesso à Zona Sul, que é onde ficam vários tipos de eventos culturais bastante interessantes pra gente. Fica uma situação bastante emblemática, porque a gente não consegue acessar a esses espaços devido a essa ocorrência de ser caro e ser longe. É muito longe e a gente não tem um transporte público de qualidade. Eu, por exemplo, se eu quiser ir para a Zona Sul, eu vou ter que sair daqui de casa agora, ter que pegar o ônibus. Do ônibus eu vou descer no centro de Queimados e do centro de Queimados eu vou pegar o trem ou a van e descendo no centro do Rio eu tenho que pegar o metrô para descer em alguma estação da Zona Sul. Ou seja, são mais de 3 horas ou por volta, chegando às 4 horas de trajeto só daqui de Queimados para lá. É uma situação triste, é triste mesmo. E eu falo isso porque, além do trabalho, eu também tenho que ir para a faculdade. E normalmente os trens, na ida, operam como expressos, mas na volta operam como paradores. E o risco de assalto dentro do próprio trem ainda é pior, porque
se eu não me engano, também semana passada teve assalto dentro do ramal Japeri. E se você chegar e perguntar para qualquer pessoa que faça uso do ramal Japeri ou de Santa Cruz, sabe que assaltos também no período da noite são bastante recorrentes. Eu, felizmente, eu nunca presenciei no meu vagão, mas eu já estava no trem, já estive num trem, e que o trem atrás, porque são carros, né? Então o carro de trás estava sendo assaltado. As pessoas saíram correndo desesperadas para tentar salvar os pertences e infelizmente aí o trem parou, os bandidos desceram da estação e saíram pulando e foi uma confusão enorme. Mas é isso, aí fica essa reflexão. Se para chegar nos nossos trabalhos a gente já enfrenta esse caos nos transportes públicos, imagina quando a gente quer acessar algum conteúdo cultural promovido não por aqui, porque infelizmente aqui na Baixada Fluminense as nossas possibilidades são bem poucas. Normalmente é um cinema, um shopping, que é o que tem mais perto da gente. Mas se a gente quiser uma excursão, alguma outra coisa que envolve bastante arte e que não esteja aqui presente, a gente se deslocar daqui, no meu caso, de Queimados, para o centro do Rio, para a zona sul daqui, é bastante difícil. Então, eu acredito que é um problema que, que deve ter uma ação governamental para evitar isso e fazer com que a gente seja visto um pouco mais com cuidado. Porque eu não vejo que o nosso governo, eu não vejo que o nosso próprio governador, eu não vejo que ele esteja olhando para a Baixada da mesma forma que ele olha para o centro do Rio. Porque infelizmente é isso, os transportes públicos, a qualidade deles se concentra no centro do Rio, enquanto a gente que está aqui na Baixada, a gente vivencia isso que é o nosso cotidiano.